Parece que é uma pessoa feita de fogo azul. É estranho, porque é isso, é uma pessoa feita de fogo azul. E tá falando o que pra você? Por enquanto, nada. Ele só tá sentado na minha frente. Eu não sei se é ele quem veio falar ou se ele tá fazendo intermédio. Eu não consegui entender ainda. Ele ainda tá parado na minha frente. Certo. Preciso entender melhor. Eu não entendi direito o que aconteceu aqui agora, mas ele me levou para uma sala que as paredes são pretas, mas parecem paredes pretas de obsidiana. É um preto que brilha. Parece um mármore negro. Parece um templo de mármore negro. Certo. Você vê alguma coisa? Nada, só colunas de mármore negro e a gente tá andando pelo templo. Eu sinto como se eu já tivesse vindo aqui. A gente continua andando, bem devagar por essas colunas. Tá, ele vai abrir uma porta aqui na minha frente. Certo. Tá, tem um dragão enorme. Um dragão? Enorme, enorme, enorme. Eu só vejo o pescoço. Tão grande que ele é. Muitos quilômetros. Não, quilômetros vai. Muitos metros de pescoço. Com as asas abertas, ele é meio vermelho, meio dourado. Ele não tá. Não é pra me intimidar. Não, entendi. É pra que você veja. É um dragão bem grande, assim, com as asas bem abertas. Mas ele. As asas não é. As asas estão na parte de trás. Tipo, a mão dele não tá na asa, você entende? Entendo. É tipo o dragão que a gente conhece. É tipo um Smaug. É um dragão que a gente conhece aqui no Ocidente, aquele dragão ocidental. É. De 4 patas e 2 asas. É. Ele tá falando que é ele que vai falar. Entendi. Ele tá perguntando se quer que ele fique desse jeito ou se quer que ele fique em outra forma. É a forma que, né, que ele gostar, eu acho. Aí vai de você. Tá, ele mudou. Ele não é mais um dragão. Qual que é a forma natural dele? É o dragão. É isso? Ele disse que é a forma que a gente conhece dragões. Uhum. Mas que. Tá. Ele se mostra pra mim como um ser de pele ainda meio dourada, meio avermelhada. Eu não vejo uma roupa, mas eu acho que é porque eu não tenho capacidade de ver. Mas ele tem couro grosso, com protuberâncias. Eu vejo o rosto dele assim. Ele parece um dragão ainda, mas meio humano, sabe? Sei. Mas ele ainda, tipo, ele assumiu um aspecto mais humanoide que, segundo ele, fica mais simpático. Entendi. Ele tá falando que é ele que veio conversar hoje. Ele falou que ele veio falar hoje sobre densidade energética, mas ele tá falando que ele na verdade tá perguntando se você quer falar alguma coisa específica com ele também. Certo. Eu acho que antes da gente começar a qualquer alguma pergunta ou que ele fale alguma coisa, acho que é legal a gente perguntar primeiro sobre a raça dele, né? Aquelas coisas que possam nos ajudar a identificá-lo, né? Não necessariamente por nossa parte, mas sim por parte de quem porventura venha a ter contato com a gravação, por exemplo. Ele vem da onde? Assim, qual que é a origem dele? Ele disse que a origem dele é o universo e que eles são criadores de planetas. Tá, então a gente pode dizer que eles não estão associados, por exemplo, ao que a gente conhece de reptilianos. Não, ele disse que os répteis são conhecidos como uma raça híbrida deles, que é como se fossem os genes deles misturados aos genes de outras raças que geraram os reptilianos. Ele está falando que ele, em sua essência, é Draco. Que não, que os répteis ele considera como se fosse primo. Tá. Aí eu vou perguntar porque é uma questão que vai confundir muita gente. Aquilo que as pessoas têm no senso comum aqui na Terra como draconianos também não tem a ver com ele, tem? Não, ele disse que na verdade é muito simplório, é muito simplório a perspectiva que as pessoas têm do que é um Draco e do que é um dragão aqui. Sim. Ele disse que há muita ele disse sub porque a base de raça deles é uma base, ele falou primordial. Ele falou que é primeira, que a base de raça dele é a primeira linha de raças dos dragões,
que é uma linha de raça que nunca nem encarnou na Terra. Ele tá falando que o que a gente entende como draconiano aqui são mesclagens dessa raça com outras raças hibridizadas que geraram esses dracônicos que a gente conhece na Terra. Ele falou que ele mesmo raramente vem para esse sistema solar e raramente vem para essa galáxia. Ele disse que ele é só um visitante. Ele disse que ele se atraiu pelo projeto porque ele entende que ele tem informações que precisam ser compartilhadas. E ele também está falando que vai ser breve. Os dragões que a gente escuta muito dizer que estão no nosso mundo intraterreno, relacionados à Ordem Kumara, tem alguma coisa a ver com ele? Ele disse que sim. Ele falou que a essência da criação primordial de todo dragão é a criação e a manutenção do planeta, independente de qual planeta seja. Eles estão ligados diretamente a isso devido à facilidade de lidar com energia e com energia em suas diversas densidades. Entendi. Ele disse que eles são criadores e fazem a manutenção dos planetas exatamente por isso, porque eles conseguem trabalhar com várias densidades de energia. As pirâmides da Antártida é o que a gente entende como raça primordial, a primeira raça que veio por aqui, que ajudou a construir as coisas, está relacionada a eles? Não. Não está, né? Não, ele disse que há uma tutela por parte deles a essa raça, mas que não há hibridização. Ele falou que no DNA humano quase não existe o DNA da raça dele. Perfeito. Ele falou que é muito peculiar, que alguns draconianos se subdividiram para habitar a Terra, mas isso faz muito tempo. E que não é nem 1% dos que a gente conhece como draconiano. Então, eu até gostaria, se fosse possível, não sei se hoje, mas que ele conseguisse auxiliar a gente a ter uma percepção melhor do que a gente entende por répteis, porque hoje em dia é uma bagunça isso aqui. Ele disse que ele pode explicar melhor sobre isso, mas que a gente precisa abandonar a dualidade. Sim, compreendo. Ele disse que não exatamente a dualidade como a gente conhece, mas a nossa forma de julgar. Ele disse que pode falar mais sobre isso em algum momento, e que se esse é o momento que você afirme, ou se não, vocês podem conversar sobre outras coisas também. Ele veio com um propósito, ele quer passar alguma coisa. Então, assim, eu posso deixar fluir aquilo que ele veio falar sobre energia, mas se não for possível que a gente conclua hoje, de repente ter mais sessões com ele, se ele aceitar. Ele disse que veio para ajudar. Então, beleza. Então, porque eu acho que é importante a gente tratar sobre a linhagem. Ele disse que há uma perspectiva peculiar da qual ele compartilha, que é muito importante, que é muito interessante que a gente tenha ciência. Ele disse que nós iremos ouvir muitas coisas de muitas outras consciências e que é interessante a gente sempre ter a cabeça aberta para aceitar e ouvir todas. Isso significa que elas também podem divergir, certo? Sem dúvida. É isso. Ele disse que sim. Ele está falando que ele não é o responsável pela manutenção energética da Terra, mas que ele entende um pouco sobre esse assunto, que por isso ele tem propriedade para falar sobre isso. Ele está falando sobre a forma que a energia se dispõe para fazer com que a roda kármica gire de uma forma uniforme. Ele está falando sobre roda kármica, ele está falando sobre manutenção de energia e sobre como essa energia é reciclada. Certo. Ele está falando sobre o método de introdução das novas almas aqui. Sim. Ele falou que o roda kármica é uma forma muito mais comum de se dizer entender, isso, né? E de compreender, mas que ele só está querendo dizer em como que essa energia é desprendida para que isso possa acontecer. Porque essa energia ela vem da Terra. Essa energia, ele disse que ela é introduzida em cada um de nós para que a gente consiga se adequar a todos os tipos de dimensões que venham da Terra. Quando a gente está aqui, quando a gente está como humano. Ele está falando que há uma reciclagem de energia ao desencarne, em que essa energia ela passa por alguns procedimentos. Ele disse que há algumas máquinas específicas que não são físicas, que são totalmente etéricas, onde elas de alguma forma, conduzidas com a luz fotônica e com a... Ele falou não é cinética, telecinética. Isso. Ele disse que isso acaba participando na reciclagem dessa energia, para que essa energia volte
e reintegre no planeta. Tá, foi ele que conversou com a gente hoje, em projeção? Não, ele disse que ele disse que ele conhece quem conversou com a gente, que não foi ele. Ele me mostrou 3 estrelas azuis agora. As estrelas azuis não estão uma ao lado da outra, elas fazem um triângulo disforme. Ele tá falando de Sirius. Ah, sim. Ele disse que ele compreende essa experiência que nós tivemos hoje, mas que ele não participou dela. Porque eu voltei de lá com a informação de energia cinética e voltei de lá com a informação de dissipação de energia. Ele disse que energia cinética é uma das formas mais básicas e, na realidade, também mais avançadas de se utilizar para poder transmutar a energia. Ele falou que a gente ainda vai aprender isso na Terra. Energia cinética tem muita influência sobre a sutilização e a densidade que as energias conseguem alcançar em sua totalidade, principalmente sobre energias geradas na Terra. Ele disse que os sirianos utilizam de máquinas para fazer essa transformação dessa energia. E é por isso que eles levaram a gente lá, porque a gente precisa fazer a transformação da nossa energia e passar ela para nossa... Ele falou carga protetiva, acho que ele está falando do que a Pleiadiana falou. Ele está falando que os sirianos estavam ensinando a gente como funciona o ciclo energético, o ciclo daquela energia que sai de nós e que volta para nós. Ele falou que muitas das máquinas ficam em Sirius e que os sirianos são muito... Ele usou a palavra profissionais em confeccionar esses tipos de máquinas, porque eles estão muito acostumados em lidar com energias densas e sutis, em fazer a transmutação delas. Ele falou que tem um pouco a ver com o que ele está falando sobre essa energia, só que em uma escala muito maior. Certo. Tá? Ele está dizendo sobre a manutenção energética da Terra, assim como a gente faz a nossa manutenção energética. Ele mostrou a Taurus para mim de novo. Certo. E ele está falando que tem o mesmo princípio, mas que em escala diferente, e que claro que há peculiaridades nessa manutenção, e claro que a forma que é feita não é a mesma. Ele está falando que muitas vezes a gente entende energia como algo que é muito complicado de se lidar. Mas, infelizmente, a energia não é algo que a gente usa a transmutação via pensamento em sua totalidade quando ela é muito densa. Ele disse que em certas ocasiões é necessária a utilização de uma máquina. Porque, ele está falando que assim, que em certas ocasiões onde foi necessária a sutilização da energia no momento de transformação dela para que ela retorne à sua fonte, que foi utilizada uma máquina porque só o pensamento não conseguia. Ele tá falando que é muito comum isso acontecer quando a energia fica densa demais. Entendi. Ele tá dizendo que os princípios das câmaras arturianas são esses. Ele tá falando que assim, que a partir do momento onde ela foge do controle de acordo com a sua densidade, que é necessário a assistência de máquinas e que é importante compreender que nem sempre tudo pode ser ativado pelo pensamento. Porque em certo momento a gente começa a impactar ele falou da ausência do livre-arbítrio. Mas ele poderia tentar elucidar melhor essa questão? Sim. Ele quis dizer que algumas máquinas são utilizadas para barrar a energia. A mutação dela. Ele está falando que existem 2 tipos de máquinas diferentes, que são 2 tipos de processos diferentes que são feitos. Ele tá falando sobre realmente sobre isso que ele está falando, sobre a questão de você impactar no livre-arbítrio. Mas ele falou da ausência do livre-arbítrio, que é como se você tirasse uma coisa do curso dela. Tá, eu acho que a Pleiadiana falou sobre isso. Ela quis dizer que ela não poderia fazer a limpeza completa, porque aí interferiria no nosso livre-arbítrio. Tem a ver com o que ele está falando agora? Sim, quando ele fala de ausência de livre-arbítrio, ele fala sobre coisas que já estão programadas pela nossa mônada. Certo. Ele está falando que existem, quando ele quis dizer referente às máquinas arturianas, ele falou que da mesma forma que elas trabalham em devidos graus, esses graus também servem para poder barrar até onde a energia pode levar. Porque existe há um preparo necessário para que isso aconteça. Ele está falando que ele não utiliza, nunca chegou a utilizar aqui as máquinas arturianas, mas que ele entende como elas foram feitas e que foi uma parceria não só dos arturianos, mas de outras raças para poder confeccionar essas máquinas e fazer a utilização delas em alguns momentos aqui na Terra.
Tá. O que ele quer dizer é, se se utilizar demais, vai atrapalhar o projeto daqui. Exatamente. Tá, entendi agora. Ele está falando que é por isso que existem essas máquinas que barram essa utilização excessiva. É um limite. Há um limite. Ele falou isso, ele falou que há um limite porque é necessário que a gente evolua no nosso tempo. Então a frequência do nosso ego, digamos, daquilo que nós trazemos... Ele falou sobre compreender essa limitação. Tá. Compreender a limitação. Ele disse que nós somos colocados nessas situações específicas para que a gente consiga passar por elas e seguir em frente. Ele exatamente a mesma. Ele falou que é exatamente a mesma premissa com as energias, que a gente se utiliza até um certo ponto para que a gente possa parar naquele momento e poder seguir para o próximo passo, que não dá para fazer tudo de uma vez. Entendi. Tem pessoas na Terra que ultrapassam esse limite? Ele falou que ele não conhece. Tá. Ele falou que no momento ele não conhece ninguém que não foi permitido e ultrapassou. Entendi. Ele disse que sim, que na verdade ele não conhece ninguém que não foi permitido e ultrapassou. O que não significa que não existam pessoas que já tenham ultrapassado. Mas caso isso tenha acontecido, é sob a tutela da própria mônada. É porque a sutilização ela facilita o contato do ser exterior, né? Porém, a gente não deve se esquecer de que a gente está aqui. E ele diz que é por isso que deve haver o equilíbrio. Sim. Quer dizer, tem objetivos a serem feitos. Sim. Ele disse que assim como qualquer coisa em excesso, que a sutilização em excesso também é errônea. Ele diz que é importante que, por mais que os humanos não consigam entender a capacidade de que eles podem se utilizar o suficiente, é importante também que eles entendam que eles não devem fazer isso em certos momentos. Mas a sutilização a gente pode tratar também como ego, né? Porque justamente como nós não vamos conseguir transcender nada, que há um limite, todo mundo tenta transcender esse limite, e às vezes com palavras bonitas que não querem dizer nada. Ele diz que as pessoas enganam elas mesmas. É uma sabotagem, certo? Sim. Ele tá falando que assim, que isso é um mero jogo para que as pessoas enganem elas mesmas, e as únicas prejudicadas são elas mesmas. Ele diz pra gente que não há necessidade em buscar algo como uma salvação. Nós temos que compreender essa energia densa que nós temos e não podemos utilizar para conseguir evoluir através dela, certo? Porque ele falou que a densidade é a base de tudo. Ele falou que ele é denso. Ele disse que a energia que ele mais trabalha é na densidade, e que isso não significa que ele não seja evoluído. E nem que ele seja negativo. De forma alguma. Ele disse que a negatividade também não é da forma que a gente conhece. Ou seja, está tudo errado o que a gente fala aqui. Basicamente. Certo. Tá. Ele quis dizer que... ele tá falando outra coisa. Não há necessidade da gente colocar regras no que é e o que não é quando se trata de energia sutil e densa. Ele falou que em um certo momento da nossa vida perante ao universo, a gente vai precisar utilizar de ambas as energias e que não faz sentido a gente tentar regrar elas. Porque ambas são importantes. Entendi. Não existe isso de se você é sutil, você não usa o denso. Ele tá mostrando para mim o yin e o yang. Não, ele disse que há, na verdade, um equívoco muito grande em considerar que quando você eleva a sua consciência e parte para um outro nível de convívio, de convivências e de experiências, que você vai realmente abandonar aquilo que você considerou em algum momento da sua vida, em algum outro planeta, como algo ruim. Ele disse que a gente realmente só entende o que é estar na nossa caminhada de evolução quando a gente entender que nós utilizamos os dois o tempo inteiro. Ele está falando que o universo é os dois. Ele está falando que não existe ser puro. Ele está falando que não existe ser pura maldade ou pura bondade. Ele está falando que tudo faz parte da sutileza e da densidade. Vou fazer uma pergunta interessante. É dentro da matriz, de repente, da Umbanda, do Candomblé, mas que vai ajudar a gente a desmistificar, não destruir, mas assim, desconstruir
A gente aprende nessas doutrinas de que conforme o espírito se eleva, conforme a entidade se eleva, ela necessita de outras entidades, como Exus, para fazer as ligações e modificações dentro da negatividade, pois elas não alcançariam essas densidades. Isso que ele está falando quebra totalmente essas premissas, certo? Na verdade, tudo isso não passa. Isso que você acabou de falar, ele está dizendo que não passa de uma mera distribuição de funções. Ele está dizendo que, assim, se o positivo quiser mexer no negativo, ele pode, mas a função dele não é essa, e que não há livre-arbítrio a isso. Ou seja, existem as regras que você tem que cumprir. Se você... na verdade, ele está falando que nem sempre você consegue traçar as suas regras. Mas a partir do momento que você faz parte de um grupo desses religiosos que você está mencionando, que esse grupo, que essa egrégora, ela aceitou participar dentro das regras que estão ali dentro. Logo, apesar dela poder influenciar em energias sutis ou densas de acordo com a evolução dela, que ela não vai fazer aquilo porque a regra diz que ela não pode. Trata-se só de uma regra um local de atuação. Função, ele está falando que é função. É uma delimitação ele tá de falando atuação. Que um médico, ele está falando que um médico, se ele quiser, ele pode ser outra coisa, mas dentro das regras da ausência do livre-arbítrio dele, ele não vai ser. Uhum. Ele está querendo dizer que todo mundo pode fazer tudo, só que existem funções, e que é exatamente por conta dessas funções que há o equilíbrio no universo. Entendi. Então a gente pode dizer que é só uma atuação dentro de uma faixa que foi combinada, e na verdade é por isso que a gente vê alguns relatos de que o Exu é o preto velho, mas ele só mudou de nome, mas a energia é parecida. Exato. Entendi. Ele tá falando que assim, que muitas coisas foram adaptadas para que a gente consiga ter gradativamente mais conhecimento de como funciona o nosso mundo astral. Ele diz que a gente não pode querer dar um passo maior do que a perna. Então, é necessário que alguns degraus sejam passados levemente. Então, é importante que a gente entenda que, apesar de, no momento em que a gente inicia-se nesses tipos de doutrinas, que há funções específicas para cada entidade que está ali naquele momento. Aquela entidade, ela pode fazer a função de outras, mas ela não deve. E é aí que impacta aonde há a existência do nosso livre-arbítrio enquanto humanos. A gente se ausenta totalmente desse livre-arbítrio quando aceita participar de coisas além disso. Sim. Ele disse que a linha do livre-arbítrio é muito mais curta do que a gente imagina. Ah, com certeza, sim. Ele mencionou como se assim, você pode escolher aonde você vai agir de acordo com as suas habilidades. Você acha que você trabalha melhor como um Exu e você considera que a tua energia pode ser melhor utilizada, suas habilidades como um Exu, então você pode trabalhar como um Exu. Não significa que no seu âmbito, de acordo com a programação de sua mônada, você pode trabalhar em outras áreas, caso seja permitido. Tudo isso quem vai determinar é a sua mônada. Entendi. Perfeitamente. Por isso que você ouviu dizer que um Exu pode ser um preto velho. Porque a mônada permitiu. Uhum. Já estava programado para ele. Há algumas quebras de paradigmas nesses momentos onde aos poucos elas vão sendo mostradas. Mas não significa que em algum momento, pelo menos não está programado, todo mundo vai fazer tudo. Só para deixar claro, o Exu ser um preto velho não significa que ele saiu do Exu e evoluiu o degrauzinho. Não, ele só mudou a energia com que ele está trabalhando. Exato. É só para deixar claro para quem ouvir isso de que não se trata de um processo evolutivo. Não. Na verdade, a Umbanda e o Candomblé são muito mais distribuições de funções do que distribuições hierárquicas, tá? Isso é muito importante. Sim. São distribuições de funções. A gente fala de hierarquia quando a gente fala sobre uma pessoa que é responsável pelas outras.
dada a experiência, talvez em terra, considerando-se um pai de santo. Mas a gente nunca pode dizer que um Exu é menos evoluído do que um caboclo. Nunca. Certo. Porque eles simplesmente trabalham em energias diferentes. Certo, perfeito. Essa acho que era uma das formas mais, assim, icônicas para a gente conseguir entender isso da energia, fazer parte de todos terem as duas formas. Ele está falando para mim sobre a importância dos desastres naturais na Terra. Certo. Ele está falando para mim que toda vez que o eixo da Terra toma um rumo errado, que automaticamente a Terra se projeta dentro das regras dela a retomar e retornar aquilo. Ele disse que os desastres naturais são parte disso e que, consequentemente, são utilizados para outras funções, mas que, na visão Terra, eles existem para que o eixo da Terra seja equalizado de acordo com a necessidade. Certo. Ele está falando sobre distribuição energética da Terra, tá? Ele está falando sobre a Terra. Ele falou que toda vez que um desastre natural ocorre, que há necessidade de se desprender uma grande quantidade de energia naquele momento, para que o eixo da Terra não seja impactado ou seja exatamente impactado onde ele precisa. Tá, eu já sei quem mandou ele vir aqui falar. Serquete? Foi. Certo. Ele é o contato dele porque ele não me conhecia, a energia dele não me é comum, não me é. Então, ele está falando de um processo justamente que é organizado pelos nossos intraterrenos também, né? Sim, ele disse que tudo entra em concordância. Sim. Ele falou que todos trabalham em conjunto. O eixo, quando ele modifica, todo desastre natural visa só o expurgo para que retorne, ou ele visa a morte para tirar aquilo que está negativo? Ele disse que um desastre natural é utilizado para muitas coisas. Uhum. Ele está falando que, assim, é uma ferramenta que é utilizada para diversas coisas. Ela pode ser utilizada como expurgo, como realinhamento, como ele falou cumprimento de karma também. Sim. Tá? E ele está falando sobre renovação energética também. Ele disse que muito transcorre dentro de fenômenos da Terra, não necessariamente desastres. Ele está falando que uma guerra também é um desastre. Mas aí não foi planejado de forma natural, digamos. Foi, não, mas assim... Não, bom, ele está falando que foi planejado. Mas não é da mesma maneira, né? Mas a energia que foi desprendida para planejar foi a mesma. Saiu do mesmo lugar, entendeu? Ele disse sobre ciclos. Ele está falando de ciclos. Certo. Que, de acordo com a necessidade, que alguns ciclos são acionados. Ele é a raça que disseram ontem, que os arcturianos nos disseram que iriam estar em contato, ou... Não é ele, né? Não, ele disse que ele tem conhecimento de qual raça vai ser, mas que não é ele, porque ele já é conhecido. Ele falou. Os dragões são conhecidos, ele tá falando. Hoje eu ouvi muitas conversas sobre dragões, inclusive, e eu escutei uma coisa sobre filhos, sobre darem filhotes para as pessoas, como se as pessoas tivessem no astral filhotes de dragões e tal. Isso procede? Ele disse que um filhote de dragão, na verdade, ele falou que os dragões nascem grandes. Ele falou que um filhote de dragão é como se fosse um elemental. Ele está dizendo que é uma assim, ele falou que o filhote de dragão nunca vai ser um dragão como ele. Entendi. É uma mônada. Mas que isso, e ele disse animal. Que isso. Na verdade, não, ela é elemental. Mas o elemental compartilha da formação da mônada animal. Sim, mas ele é mais elemental do que animal. Certo, porque ele não encarna. Ele está dizendo que não. Então, ele está dizendo que além dele não encarnar, que alguns chakras específicos são ativados neles, que há divergências de acordo com os chakras que são ativados nos animais. Ou seja, o dragão está mais próximo do nosso diabetezinho que nós encontramos. Isso, exatamente. Mas ele disse também que
esses dragões que eles são dados de presente aqui, Sim. que eles têm o propósito deles, que, claro que foram chamados de dragões devido à semelhança com ele, mas que puramente ele disse sobre ele disse que ele é formado por 12 voltas. 12 voltas. Ele falou que ele ou o dragãozinho? Ele falou que ele é formado por 12 voltas e o dragãozinho é uma delas. Eu entendi, cara. Tá. Ele tá falando de 12 voltas evolutivas das Ionas. Iona, isso, ele falou Iona, isso. Sim, e aí ele tá falando que a Iona que... Um dragãozinho desse vai formar... 12 dragãozinhos desse formam... Não, nunca no progressivo. Não no progressivo. Ele falou que ele dispõe de uma Iona dele para que transforme em uma egrégora de grupo desse dragãozinho. Mas que, infelizmente, esse dragãozinho nunca vai ser ele. É o contrário. É o contrário. Ele está dizendo que é utilizado das 12 Ionas, de uma das 12 Ionas que ele é formado, ele falou que uma porção dela vai para que seja organizada esse grupo monádico desses dragõezinhos. Então, ele está falando que é o contrário. E ele está falando que isso não é com tudo. Ele disse que a raça dele em específico é uma raça que nasce desse formato que ele nasce. É uma raça que ela nasce na evolutividade plena. Então, ele está dizendo. Entendi. Mas ele está dizendo que se ele dá 12 voltas, nós damos 7. Então, é um processo diferente de criação, de geração. Sim. Não se trata da mesma forma que é gerado nossas mônadas. Não, de forma alguma. Ele só está dizendo que, assim, que de acordo com as 12 voltas que são dadas no formato que ele está dizendo que ele desprende, ele participou da criação desses pequenos. Ele está dizendo que esses pequenos, eles transitam pelo universo todo. E que ele compartilha um pedaço do que ele é com eles. Ele criou, ele está falando. Ele está falando que é uma criação. Ele criou. E aí, quando as pessoas falam que são filhos de anjos e tal, está relacionado a alguma coisa nesse sentido? Ele está falando que todos nós somos filhos de anjos, porque nós somos anjos. Tá, mas o anjo em si nunca vai encarnar. Na teoria. Ele está perguntando o que a gente chama de anjo. Então, é difícil, mas a gente fala assim, porque Gabriel, filho de Gabriel, filho de Rafael... Ele disse que Gabriel veio de Órion. Tá, então quer dizer, já mudou todo o esquema que a gente entende de que anjo não encarna, porque os anjos que nós falamos aqui são extraterrestres comuns. Ele não entende o que é anjo. Exatamente, então aí que tá. Ele está perguntando quais são os critérios para ser um anjo. Eu vou comentar o que eu entendo de critério para ser anjo. Um ser humano de 7 Ionas que nunca vai encarnar. Ele tá falando que isso não é um anjo. Tá, isso é ok, então. Ele tá falando... ele não tá entendendo. Eu vou falar a forma como os espaciais passaram essa informação. Ililuz é a fonética que eles disseram se tratarem os anjos. Ililuz. E você consegue entender por esse mantra? Ele tá falando sobre uma raça que não é uma raça, cacete. Como que eu vou falar isso? Tá. Ele tá falando que há influências em vários planetas diferentes sobre esses Ililuz, que eles são de várias raças diferentes, mas que eles não são anjos. Ele não tá entendendo o que é anjo, ele não consegue entender. Ele falou que Ililuz são seres que foram energizados de uma forma diferente, que influenciam em grande impacto dentro de onde eles nasceram. Mas que isso para ele é Ililuz. É como se aquele ser humano de 7 Ionas ficasse em algumas dimensões superiores e jamais encarnasse, jamais descesse para nossa vibração. Ele tá chamando de guardião. Então, é mais ou menos isso mesmo. Tá, mas ele disse que eles não têm, mas ele disse que eles não têm filhos. Então, toda essa bagunça que falam de filhos... Ele tá dizendo que a base da criação vem da 9ª Iona. Ele disse que só um ser de 9ª Iona acima consegue fazer uma criação abaixo. Ele disse que antes disso a criação é inversa. É o que a gente conheceria de supramônada. Ele tá dizendo que de 9 para cima você consegue criar um para baixo, mas que para ser criado de 9 para baixo você tem que ser criado de 1 para cima. Peraí. Entendi. Para você ter 9, alguém de 10 Ionas te criou. Isso. Tá. Então, a gente tem 7, foi gerado por alguém de 8.
Isso de 8 foi gerado por alguém de Não, ele disse que há uma inversão. Ele está falando que tem uma inversão. Ele disse que de 9 para cima, você pode criar um para baixo. Mas que de 8 para baixo, você tem que criar de 1 para cima. De 9 para cima, você consegue criar de 9 para cima, 9, 10, 11, ele disse que não tem bastante. Mas que de 9 para cima, você consegue criar um para baixo. Você consegue ser a criação. Você consegue criar, assim como ele criou como ele participou da criação dos dragõezinhos. Certo. Só que ele disse que para você ser de 1 para 8, você começa no 1. Você não consegue ter 7 Ionas e criar. Ah, tá. Então, você precisa ter 9. Tá, o que ele quer dizer é, quem é 9 é criação primordial, veio primeiro, nasceu antes de tudo. Isso, e esses deram origem ao 1 para cima. E aí eles deram origem pro 10º, é isso? Do 1 para cima. Do tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eles deram origem pro plano de densificação que a gente entende hoje. Isso. Para essas voltas das Valaias, as voltas dos Ionas, para vir nessa densidade, trabalhar nesse sistema. Então foram seres de 8ª que fizeram isso. Não, de nona. Não, ele precisa. O de 1. Então, nossa evolução, quando a gente chegar, a gente tem uma mônada acima da nossa ainda para chegar. Entendi. Só que ele tá falando que da 9ª para cima muda tudo. Nós não chegaremos à 9ª. Ele tá falando que chega. Nós conseguimos, então, chegar na 9ª. Mas ele disse que é uma coisa meio diferente. Tá. Que acontece. Então, vamos dar um exemplo. Vamos falar de Ilian, Jesus. O processo onde Jesus está, né, fazendo esse projeto Terra, ele, nesse momento, estaria indo para essa 9ª Iona? Sim. Entendi perfeitamente agora. Ele disse que Jesus não é 9ª, porque ele não consegue criar. Sim, porque ele veio como nós, ele veio da primeira. Isso! Não, isso eu entendi. Isso, A questão que eu estou querendo dizer é no sentido evolutivo. Eu sei onde Jesus está, porque Jesus, ele saiu, ele está fazendo o processo que diriam que seria a ascensão para o ternário superior. Então, eu entendo esse motivo de ascensionamento como a passagem da Iona, da 8ª, das 8 Ionas para as 9 Ionas. É isso mesmo? Sim. Ou seja, durante os Valaias da Amazofia, digamos, o processo do lado direito, há então mais 2 elevações monádicas. Isso. Monádicas não, ionádicas, digamos. Então, há mais 2 modificações das mônadas. Do processo evolutivo nosso para chegar nas dimensões superiores. Isso, mas há de se entender que da 9ª para cima que se fez as de baixo. Tá, compreendi. E aí nós estamos falando que ele é um ser de uma mônada de 12 ionas, ou seja, existe alguém acima dele que gerou isso? Sim. Tá, e aí não tem mais ninguém acima dele, desse ser de 13 ionas, digamos. Sim, existe. Existe? Ele está falando que existe. Ele está falando que existe muitos acima. Então, o processo ionádico, ele tem uma ideia de qual que seria a mônada de maior número de ionas, já que ele conhece? 30. Certo. Isso modifica muito aquilo que a gente aprendeu até agora, e isso abre uma porta danada para a gente explicar sobre o processo evolutivo daqui para frente. Um processo evolutivo, talvez a gente não consiga explicar, mas que a gente consiga ter uma noção de que ele é muito maior do que parece. Ele disse que quando falaram que a caminhada era eterna, que não foi por acaso. E não se conhece nenhuma vez assim a possibilidade disso ter tido um reset, né? Ele disse que... Tipo, a respiração e a exalação de Brahma. Tipo, vou apagar tudo isso aqui e fazer de novo. Ele disse que resets acontecem a cada segundo. O tempo todo, né? Não é como uma coisa assim, vou apagar a luz de vez. Não, ele apaga um pedaço, é cíclico, né?
Sim. Nada nunca foi apagado de uma vez só. Isso mesmo. Tá. Então a evolução sempre se sustentou e sempre se sustentará. Não Sim. existe uma forma de dizer acabou tudo. Não, ele tá falando que essa é a busca. A Assim, busca é isso. a busca É isso. Não faz sentido você simplesmente não ter chegado no fim e parar de correr. Sim. Perfeito. Acho que nós saímos um pouco daquilo que ele queria trazer, mas foi importante. Ele deu o nome dele. Qual que é o nome dele? Ele falou que é Zala. Zala? É. E o Araki? É o elemental que auxilia ele com a... Ah, o elemental do fogo que apareceu ali. É o elemental azul que auxilia ele com o filtro. Ele disse que não é muito fácil ele conseguir entrar em contato com a gente, então o elemental auxilia ele. Tem alguém fazendo a ligação, digamos assim, para Ele falou que o elemental que veio me buscar. Uhum. Ele disse que ele não vem muito para a Terra. Então, mas ele não vem para a Terra. Ele não vem para a Terra pela dificuldade dele de vir para cá por conta da. Porque não há necessidade. Mas ele conseguiria se ele quisesse. Sim, mas ninguém nunca ia ver ele. Mas ele não conseguiria encarnar aqui. De forma alguma, ele disse que não é nem permitido. Então, vamos dizer assim, Jesus ainda conseguiu. Não conseguiria de novo se tentasse. Agora já não, porque ele já passou, né? É. Ele disse que apesar da... Ele disse que assim, de acordo com a programação da Mônada, a um certo ponto não há mais necessidade de você encarnar em rodas como a gente. Ele disse que esse é um ponto cíclico semi-primitivo. Ele disse que não chega a ser primitivo, ele é um pouco acima. Ele é pós. Entendi. Né? Porque ele disse que o primitivo seriam os grupos. Tá. Entendi. Essa conversa está sendo muito positiva. Ele disse que não há necessidade de encarne para ele mais. Não, já na verdade, sanou, ele disse, né? que ele nunca encarnou. Ah, tá. Então a mônada dele, ela não prevê isso, nunca previu isso. Não há necessidade, porque ele foi gerado assim, a função dele não é, ele falou que é tutela. Ele falou que é tutela. Tá. É mais ou menos como o que a gente quis dizer sobre Iriluz, né? Isso. Ele disse que dá um certo ponto de criação das ionas que algumas delas não há um encarne. Sim. Não há os elementais, por exemplo. Pro encarne. Os próprios elementais são um exemplo disso. Ele certo? disse que é um exemplo bem simples, mas que faz muito sentido. Ele falou que ainda há alguns elementais em sua essência que encarnam, então, mas que não é algo... É uma particularidade. Seria muito errado a gente pensar que os gatos fazem parte de criações monádicas de felinos, por exemplo? Ele disse que, da mesma forma que o dragãozinho é parte de uma iona dele, que um gato também é parte de uma iona de uma raça. Sim. Ele disse que, apesar de serem criações geneticamente personalizadas de acordo com essa raça que tutela esse grupo, que foi um projeto de comum acordo para que não seja somente uma raça em criação. Ele falou sobre inerte. Ele disse que para não ser uma raça em criação inerte, ele disse que esse projeto, onde há a criação desses seres que são descendentes de maiores raças de raças maiores e raças mais evoluídas, que em dado ponto, esses seres, esses descendentes, eles servem para acoplagem de ionas, mas que esse é um dos motivos. Ele disse que esse processo que foi feito por essas raças superiores, assim, ele falou que a gente também é assim, de uma raça muito maior. Ele disse que são pequenas coisas, grandes proporções, que tudo se repete muito. Então, a gente pode dizer que os animais também estão evoluindo. Ele disse que, assim, os invólucros que são feitos na hibridização para uma raça, aonde ela pega, ela dispõe de uma parte da iona dela para se fazer a criação de um descendente nesse formato,
que ela auxilia com a evolução desse grupo. Esse grupo foi criado sob tutela dessa raça superior e que ela é implantada. Ai, minha cabeça tá muito. Que ela é implantada também em forma de ele falou de contrato. Ele disse que há uma necessidade num contrato onde essa raça sob tutela também auxilia na evolução. Tá. Então, a gente pode dizer que se tem uma raça que está auxiliando, eles estão gerando os animais. Sim. Certo? Eles estão, então, participando da evolução deles, auxiliando, tutelando essa evolução. Ele disse que na criação da Terra, quando a Terra foi criada, quando houve o povoamento, que houveram acordos, contratos fixos com algumas raças que criaram a partir de suas ionas tutelas. Eles foram tutelar, eles ainda trabalham como tutelas desses pequenos descendentes deles. A gente não pode. Tá. Ele disse que é a mesma coisa, que é o inverso. Ele disse que um iriluz de um siriano cria um gato. Ah, tá. Então não é um siriano encarnado. Não. Ele disse que o siriano não é 9. Não é 9. Sim, não é 9. Ele acabou de repetir que um abaixo de 9 não pode fazer o 1. Aham. Tá, quando a gente fala um abaixo de 9, quem está abaixo da nona iona não cria um que vai da primeira à oitava. Isso. Ele disse que essa função do 8 para baixo, da nona para cima, do 8 para baixo não pode. E que sirianos ainda não são. Então há a designação de um iriluz. E esse iriluz, dentro dessa raça, ele fica responsável. E essa raça, com consciência disso, se torna tutela desse descendente. Ah, entendi. Entende? A raça não criou, mas um co-criador desprendido dessa raça criou, e essa raça se cria no formato de descendente, vira tutela. Entendi. Então, no nosso caso, é a mesma coisa. Sim. E ele disse que ele está falando que a maioria dos animais que vivem na Terra são nesse mesmo formato. Ele disse que todos os animais que vivem na Terra são nesse formato. Ele disse que há muitos elementais, há muitos seres também que existem no astral, no etéreo, que é nesse mesmo formato, assim como os dragõezinhos. Então a ideia do nosso corpo criogênico é um pouco diferente. Ou não? Porque assim, dizem que nós temos um corpo criogênico. Esse corpo criogênico se dividiu em 12. Nós estamos experimentando isso. E nós vamos voltar para utilizar esse corpo criogênico 1 hora. É muito mais complicado. Tá. Então nós vamos... Isso é um papo muito mais complexo. Ele está falando que a partir de uma certa volta de iona, que algumas regras começam a ficar mais complexas. Ele diz que a evolução das primeiras ionas é uma coisa muito simples de se entender, muito fácil de se dizer, porque elas são grupos. Quando elas deixam de ser de grupos, as regras mudam. Ele está dizendo que da quarta para quinta deixa de ser grupo, parece, da sexta para frente, alguma coisa assim. Não consegui entender. A sexta são animais, sétima são humanos e a quinta são plantas. Isso, ele está dizendo que da sexta para sétima elas deixam de ser grupos. Da sexta para sétima elas já são individuais e aí as regras para elas já estão... Mas os animais não são almas grupo? Sim, por isso que é da sexta para sétima. Então a sexta passa toda em grupo, quando chega na sétima aí o negócio é diferente. Isso. Tá. Ele diz que isso... Então aquele animalzinho que o siriano Iriluz gerou, aquele gatinho que o siriano felino Iriluz gerou, vai vir a ser, então, um siriano astral, um siriano encarnado. Eu entendi, agora eu entendi. Ele falou que o gatinho, ele, assim como o dragãozinho, ele é só um... Ah, tá, entendi. Agora eu entendi. Isso que você disse tá certo, é que ele nunca vai ser um Iriluz. Nunca vai ser luz, mas ele vai ser um siriano encarnado. Sim, porque quando ele falou que um dragãozinho nunca vai ser ele, eu falei, então ele tá falando errado pra mim. Mas é isso. Um dragãozinho nunca vai ser ele. Entendeu?
Não, mas ele vai ser um dragãozão. Um dragãozinho vai virar um dragãozão. Mas não vai ser ele. Que não tem a ver com ele, mas foi gerado através da tutela dele. Exatamente. Eu entendi. Por que isso? Errado. Porque ele nunca encarnou. Ele é um Iriluz, de um dragão Iriluz. Por exemplo, o Thiago, sei lá, é um siriano. Felino. Então, aí bagunça um pouco, porque nós não... Aí, só se eu fui um gato também, e eu fui, certo? Há uma divisão monádica diferente. Há um tempo atrás. Ele tá falando que é o seguinte: com os humanos acontece uma coisa muito peculiar. Ele diz que as raças elas descem nos níveis para que elas possam participar das experiências dentro da Terra. Então é tipo como se fosse uma exceção. Ele tá falando sobre a matriz. Ele tá falando sobre a matriz. Ele diz que assim, que claro que há humanos com muitas famílias cósmicas, mas isso não significa que ele está transitando de baixo para cima, na verdade de cima para baixo, na verdade de baixo para cima. Entendi. Eu não sei se ficou claro para você. Entendi, mas o que ele quis dizer é que assim, você eleva vamos dar um exemplo do gato, tá? Ele tá falando que vamos dar um exemplo do gato. Você eleva o gato até um ponto onde ele chega às ionas dos sirianos e ele em sua essência ele é um siriano. Esse ser que foi um momento, uma pedra, a pedra vai virar o elemental da pedra também, o gato vai virar o siriano, nós viraremos os super-humanos em algum momento. Ele disse que essa linha ela é sempre nesse formato. Esse ser, esse siriano, ele vai em algum momento entrar em... Ele falou missões, mas eu acho que tem a ver com a programação da Mônada, aonde ele vai participar de alguns projetos aonde ele vai ter que deixar de ser siriano. Tá. Mas ele volta para a essência dele. Entendi. É como se ele tivesse vínculos com uma mônada e gerando outra mônada. Ele disse que as mônadas estão todas interligadas. Acho que ele é o segundo que fala isso. Sim. Isso deu uma bagunça danada. Mas o que eu entendi que ele quis dizer foi o seguinte. O que ele disse foi o seguinte: um gato que foi gerado de uma pequena porção de uma iona de um siriano vive como gato, adquirindo consciência. Assim que ele transfere em algum outro planeta, esse gato vai evoluir e ele vai criar uma consciência, você entende? Até ele chegar a ser siriano. Em sua totalidade, com a quantidade de ionas que o siriano hoje é conhecido. Certo. Assim como os humanos em algum momento vão chegar também. Certo? Certo. Dado a este momento, esse siriano em sua plenitude aceitará passar por alguns procedimentos, alguns processos de evolutividade onde ele precise experimentar. Aí ele como se ele encarnasse, porque essa raça que está encarnando vai possibilitar... A mônada dele precisa que ele experiencie algo fora do que ele já experienciou. Certo. Entende? Isso tem a ver com nós humanos podemos chegar mais longe em níveis de ionas do que os sirianos no futuro? Ou não? Ele disse que não há previsão. Tá, então não é bem esse o plano. Não, ele disse que não há previsão. Tá. Ele disse que não há limite para onde... Então, o corpo criogênico do siriano que está encarnado, ele está realmente inativo. Não. Então, ele falou que não. Então é isso aí. O siriano que encarna, ele tem um corpo ativo lá fora e ao mesmo tempo ele tem uma parte dele aqui, que não é só uma, né? São algumas partes dele aqui. Ele funciona perfeitamente bem. E nós aqui com consciência também. Ele não adormece. Então ele não, tipo assim, se divide, ele nem se projeta. Ele continua fazendo o que ele faz lá. Ele está falando que é muito mais complicado que isso. Ele diz que quando há necessidade de uma raça se subdividir, de um ser de uma raça se subdividir
para que haja encarnação, que a programação é totalmente diferente e que muitas vezes o próprio ser que concordou nessa divisão é o que faz a tutela. Tá, então é como se fosse um guia. Sim. Como se ele fosse nós e nós somos parte dele. Sim. Assim como nós somos parte, todos os nossos E fractais esse são parte ser da não nossa era, mônada. ele não era um Ililuz, ele era um encarnado. Sim. Tá, entendi. O Irilus não gera vida. Ele Não, gera. não vida de filhos. Ele gera de Iona. É bem diferente. Ele tá falando que é diferente. Peraí, então o Ililuz gerou os gatinhos lá. Ele gera vida de Ionas. Ele não gera filhos, como a gente conhece aqui. O Ililuz siriano. Ele gerou uma egrégora de gatinhos. É. Mas não são filhos dele. Não, são parte dele. Mas não são filhos. Não é filho, ele é parte dele. Ele Só que, disse esses gatinhos que esse Ililuz gerou vão encarnar. Sim. Mas não são filhos, você entende? Não são Ele filhos. disse que a reprodução ela é dada de formas diferentes Não, quando você tá de 8 para baixo e de 9 para cima. Ele gera uma evolução que vira independente da dele. Exato. Sim, é isso, esse é o ponto. Só que o siriano que se divide, não é divide, a palavra não é divide, mas o siriano que passa a tutelar a gente e experienciar aqui também. Ele falou sobre mitose e meiose. Ele está falando sobre célula, sobre o procedimento que o Urinus faz é como uma célula. Ela se divide em dois. Ela cria desse jeito. A forma dela é assim. Não é um filho. Como tudo no universo. Mas não é um filho. Não é um filho. Um filho é o formato de reprodução de ionas abaixo de 8. De 8 para baixo. Tá, o que a gente tá falando de filho, então, na verdade, o que ele tá querendo dizer é que esse negócio de que é filho de anjo é tudo balela. Não, o anjo, ele disse que um Irilus não tem filhos. Então, tipo... Ele disse que há criações dos Irilus. Que em dado ponto, você pode sim ter uma parte, uma fagulha, uma centelha de um Irilus com você. Mas na verdade todos nós temos. Sim. Porque todos nós somos criados por algo. Mas ele disse que para você chegar a um ponto de um Irilus, que é necessário mais de 8. Que é dado o momento que você pode fazer criação a partir de seus iones. Então, mas isso não acontece então com um ser de 7 ionas, Ililuz de 7 ionas, digamos. Não, tem que ser 9 para cima. Para se gerar um siriano, há duas formas. Ou você faz a forma da reprodução, ou você faz a forma do Iriluz. Entende? Aí, entendi. Então, esse Iriluz, ele assim estaria em nona dimensão, nona iona. Pra cima. Nona iona pra cima. Pra cima. Só que aí, o que ele tá falando pra mim é que existem duas formas de reprodução. A genética e a diona. Tá. E aí, quando é genética... É reprodução. E quando é genética... Ele diz que pode ocorrer por forma de hibridização, de experiências, de reprodução mesmo, animal, entendeu? E quando você vai do nono para cima, ela é em forma de divisão celular. Tá, esse assunto é muito complexo para a gente pegar uma vez só. Eu acho que ele quer falar sobre energia cinética, sobre dissipação. Então, vamos pensar no que ele falou, vamos compilar, vamos ver o que a gente pode trazer para a próxima conversa com ele. E vamos deixar seguir o que ele quer trazer. Se você acha que está muito complicado, você avisa. Eu tô vendo ladrilhos vermelhos, como um tapete persa vermelho. Ladrilhos vermelhos, pedras brilhando vermelhas. Eu acho que é a escama dele.
Ah, entendi. O cara de azul, a chama de azul tá aqui do lado. Tá difícil de manter a conexão, né? Eu tô muito acumulada. Sim. É difícil essa conexão com ele, fica muito pesado. Então, essa conexão não precisa de sutileza, precisa de densidade, entende? Entendi. Carinha de verde tá me levando embora. Verde não, azul. Tá. Então, Tá abrindo a porta. Eu não tô conseguindo mais. significa Tá muito que feio. significa que a gente não vai conseguir continuar agora, mas deu 1 hora de conversa. A gente continua outra hora, a gente faz a triagem dessas questões todas. Eu não achei que a gente fosse entrar nisso agora. Engraçado que ele parece que teve algumas coisas, ele toca no meu braço e eu não sinto nada. É tipo o sol, né? Quando eu fui andando até a ponta do templo, e aí era tipo, como se fosse um universo. Como se o Entendi. tempo estivesse no universo. E aí o tempo acabava numa queda. Eu tinha que pular, entendeu? Uhum. E aí eu só pulei. Então, fechou. Eu vou parar a gravação. Você quer comentar alguma coisa? Sabe, tudo desligado se imaginar. Ah, então vou parar.